Olá, natural de Caxias do Sul, ele é empresário, o grande Christian Horbach. Seja bem-vindo aqui ao Conversa de Peso, Christian. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho sobre a nossa empresa aí. Isso mesmo. E também natural de Caxias do Sul, a Ariane Schneider, que é biomédica. Seja bem-vinda aqui ao Conversa de Peso, Ariane. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar falando em nome da Botobella. Maravilha. Queria falar com os dois que não são um casal, pessoal, vou deixar bem claro isso, né? Porque para não dar confusão. Mas começar por ti, Christian. Como é que surgiu a ideia da Botobella? Botobella. Isso, Clínica Estética Botobella, que a sede é lá em Caxias do Sul, né? Isso mesmo, a matriz é em Caxias do Sul, Isso. a gente pode falar assim, né, Jorge? As pessoas em Caxias que nos conhecem um pouquinho mais, até estranham um pouco do fato, né? Christian, como é que tu está na área de estética, né? Clínica estética. Então aí eu conto um pouquinho da história. Basicamente a minha esposa, Claro. ela vem da... Como é o nome da esposa? Cristiane. Cristiane. É quase uma dupla sertaneja. Isso, Christian e Cristiane. Então ela vem O nome da minha área... esposa também. Ah, é? Que legal. Então ela vem da área médica, estética, né? E aí eu, como empresário, sempre analisei alguns prós, alguns contras dela sendo uma pessoa física concorrendo com outras empresas da área estética, né? E aí eu consegui identificar algumas coisas e eu achei um ótimo nicho de mercado. Perfeito. Que então aí a gente veio trazer a Botobella, né? E aí que a gente conheceu então a Ariane, que é a nossa parceira desde o princípio, desde o início do projeto, né? E criamos então a Botobella Estética Facial em Caxias do Sul. Isso há 2 anos atrás, né? Sim. E foi num momento de pandemia, então. Sim. Bah. Foi no auge da pandemia. Isso, num momento bem complicado para todos, mas surgiu a ideia da Botobella. Justamente. O pessoal, quando trouxe a ideia, tu é louco, abrindo o negócio agora, não sabe o que vai acontecer amanhã depois, né? Mas eu sempre tive em mente que é sobre os sons de tempestade que a gente deve investir. No lugar da crise, tu cria, né? Justamente, né? Então, quando o mercado está estável, acho que está todo mundo ali buscando a mesma coisa, né? E em momentos conturbados, poucas pessoas têm discernimento e capacidade para criar algo e apostar em algo, né? E aí que eu digo, não, eu acho que é o momento certo, né? Enquanto todos diziam que era o momento errado. Eu disse, não, é o momento certo, é agora. Ariane, para o pessoal que está nos acompanhando, né? Exatamente o que uma biomédica faz, né? Eu sou jornalista, então não entendo absolutamente nada. Então, eu sou formada há 6 anos, né? Iniciei a minha carreira em análises clínicas e aí depois eu fiz formada em Caxias do Sul Caxias, mesmo? Na UX? Na FSG. Ah. E aí depois eu fiz uma especialização na área estética. Então, a partir daí eu já comecei a trabalhar na área, né? Perfeito. Um biomédico esteta, então, faz os procedimentos injetáveis, que é os procedimentos que a gente realiza na clínica. Sim. Toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, fios de sustentação. E agora também esse ano a gente entrou com a novidade do rejuvenescimento íntimo. Então a gente atende, claro, rejuvenescimento íntimo para as mulheres, Sim. mas a gente atende tanto o público masculino quanto o feminino também. Cristian, justamente a ideia, lógico, que é atender o público tanto masculino como feminino, mas eu creio que o público feminino ainda seja a sua grande maioria, né? Procura bem mais ainda uma clínica estética como a Botobella. Hoje a gente pode dizer que o nosso público daí, 70% é feminino, né? E 30% masculino. Mas isso vem mudando, sabe? É algo que é até engraçado e a gente começa Os homens estão se cuidando um pouquinho mais. Estão se rendendo, estão se cuidando, às vezes até mais do que as próprias mulheres. Então é algo bem bacana de perceber isso. E até uma curiosidade, né? O nosso primeiro cliente na nossa filial de Porto Alegre, foi um homem. Nosso primeiro cliente, chama atenção, né? É um mercado que está em expansão. Então os homens também carecem de um cuidado dessa área estética e precisam disso, né? E está havendo muita procura, né? Justamente, Ariane, como é que é para ti quando as mulheres vão procurar a Botobella, né? Eu quero, né, fazer um preenchimento, quero fazer algo estético, justamente, Sim. Né? Para essa avaliação que vocês fazem também junto com o cliente, porque às vezes o cliente quer algo, mas né, tu como uma profissional vai olhar, poxa, eu acho que se fizer isso não é o ideal, né?
Tem essa facilidade? O pessoal pergunta, não, mas vai ficar legal se eu, né, fazer tal coisa, enfim. Antes de tudo, né, a gente combina então uma avaliação. Lógico. A gente senta com o paciente, vai verificar a queixa e qual que é a necessidade de procedimento, né? Diante disso, a gente monta um protocolo específico para cada paciente. Então, talvez tu precise de toxina, eu preciso de preenchimento, né? Perfeito. Então, cada caso é um caso diferente. Claro que a gente vê muita coisa por aí, né? Muita harmonização facial e realmente o pessoal chega, ai, Ariane, mas eu tenho medo de ficar assim. Não, a gente preza muito pela naturalidade, né, do cliente e do procedimento também. O Christian, desde que surgiu há 2 anos atrás, como você disse, lá em Caxias do Sul, como é que tem sido a aceitação, enfim, a procura, principalmente, né, das clientes, dos clientes em geral, em relação ao Botobello, o pessoal realmente lá da Serra, principalmente, começando por lá, depois a gente vai falar um pouquinho da clínica aqui de Porto Alegre, mas lá em Caxias do Sul, da Serra em geral, o pessoal procura bastante essa questão de melhorar, né, a sua estética, fazer algum procedimento, enfim. Sim, tem uma procura muito boa, na verdade, né? É um nicho de mercado que a gente consegue dar um atendimento diferenciado, sempre com o melhor tipo de produto, e isso acaba trazendo resultados bons, né? E vai muito também do perfil da clínica. Como a Ariane comentou há pouco, o nosso perfil é um perfil de uma clínica assim, vou lá fazer um procedimento estético, não precisa sair com aquele rosto que todo mundo viu que eu fiz um procedimento estético, né? Quanto mais natural possível eu sair de lá, perfeito, é esse o nosso trabalho, né? A gente não quer estar lá só vendendo produtos e enfiando um monte de coisa no rosto da pessoa, que, ok, para a empresa é legal que traz lucro, né, a curto prazo, mas não fica natural, não fica bacana para a pessoa, né? Então isso a gente identificou e aí a gente trabalha justamente nessa linha da naturalidade. Então qualquer cliente hoje que a Botobello atende, todos eles a gente tenta dar uma regulada dentro da expectativa do cliente, né? Para fazer algo harmônico, algo tranquilo, que saia de lá bem, né? Se sentindo feliz. Ariane, um tempo atrás, quando se falava em estética, enfim, se falava muito do famoso Botox, né? Que era o que eu acho que é o mais conhecido, assim. É o queridinho, né, que a gente fala. Mas tem casos, e a gente já viu vários, assim, principalmente mulheres, mas homens também, né? Que acabam aquela história ficando com... Não fica natural, que nem eu acho que tu falaste, assim, de procurar sempre deixar o mais natural possível, né, Cristian? E muitas vezes não vai fazendo, não fica já tão legal. Como ter esse cuidado e como isso é trabalhar na Botobello? O que o pessoal pensa? Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar. Não, quanto menos tu fizer, melhor tu vai ficar. Menos é mais. Por quê? Um exemplo de preenchimento, ele é ácido hialurônico, então ele é um gelzinho. Quanto mais tu colocar embaixo da pele, mais edema vai dar. É a situação que a gente vê dos famosos, que estão muito bochechudos, estão com o rosto muito quadrado, estão com um lábio muito grande. Então é excesso de produto. Então menos é sempre mais. Quanto menos tu fizer ir amenizando os sinais e cuidando das regiões, melhor tu vai ficar. Pois é, e casos que a gente já viu, assim, na mídia principalmente, né, e aí ganham grande repercussão quando é algum famoso, alguma famosa, ocasionou problema nas pernas até, eu acho que teve uma modelo, alguma coisa assim, que teve um procedimento que ela foi fazer alguma coisa nas pernas e deu até um problema de quase uma paralisia nas suas pernas, enfim. Outros também, questão, né, de ela ser, quando é caso de silicone, né, não fica legal também. Enfim, claro que tudo isso eu sei que é muito bem trabalhar na Botobello, mas como indicar para o cliente isso que tu disse, né? Chegar, olha, não, o menos é mais, que nem tu falaste, né? É diante da avaliação, claro. né? Então, o pessoal chega lá e diz, eu tô com queixa de flacidez. Então, para flacidez é um tipo de procedimento. Tá com uma queixa de bigode chinês, então é um preenchimento. Tô com as linhas de expressões muito marcadas, então é toxina. Então, cada região do rosto é um tipo de procedimento, né? Então, não adianta ficar preenchendo, ficar estimulando colágeno, ficar botocando se não precisa da necessidade. Então, cada região é um procedimento diferente e a gente indica conforme a necessidade de cada um, para ficar realmente natural e sair dali como ela chegou. Qual é o procedimento hoje mais procurado na Botobello? O
o Botox. Botox toxina ainda. botulínica. É o queridinho de todos, Sim. né? E a gente também é especialista nos procedimentos de fios de sustentação, né? Legal. Que causam um efeito lifting sem cirurgia, mas o Botox ainda é o nosso campeão. Todo o mundo carro-chefe quer. ainda. O Tanto os carro-chefe. homens quanto as mulheres, né? O pessoal gosta. É o queridinho que a gente chama. Né? Cristian, quando foste, né, ter a ideia do projeto, de montar a Botobello, que nem tu disseste, poxa, tu vinha de um outro segmento, né, empresarial, mas a partir de que momento tu disse, olha, é algo que nem tu disseste, é um nicho, vale a pena investir, né, vamos usar produtos de qualidade, realmente ser uma clínica diferenciada, né, como é que foi esse bate-papo teu com a Cristiane, enfim, depois com a Ariane junto, para realmente vocês fazerem algo diferenciado dentro do mercado? Primeiro eu identifiquei a magnitude do público que tem, né? Sim. A gente, daqui a pouco tu já, assim como eu até então, agora não mais, mas a gente desconhece todos os procedimentos que são feitos e a procura que isso tem, né? É muito mais comum do que a gente imagina, né? Mulheres, eu vou te falar, olha, das que têm condições, 80% fazem algum procedimento estético. São números muito altos, né? E homens, por mais que a gente não veja isso, mas eu tenho assim, do meu círculo de amigos, claro que eu só fui descobrir isso depois que eu tive a clínica estética, porque daí eles, opa, eu também faço procedimento, eu também faço botox, já fiz preenchimento aqui, já dei uma melhorada no meu aumento. Aí eles começam a te contar, porque até então não tá bom. Claro. O homem sempre fica na retaguarda. Questão da vaidade, assim. Não, nunca fiz nada. Chego meio, né, com vergonha. Sabe, claro, não é o ramo de vocês, mas o segmento de vocês, mas eu já vi casos, né? De, por exemplo, salões de beleza que tem um local especificado lá num cantinho escondido numa salinha para os homens ir lá fazer as unhas. Então, eu creio que ainda mais essa questão mais estética ainda, realmente, a questão do machão ainda não... Isso aí. O pessoal ainda é um pouco travado nisso. Né? Verdade. É curioso porque quando os meus procedimentos vencem, né, porque tem um prazo de validade, claro. Vamos lá, tipo, falar um botox, 4, 5 meses, 6 meses, né? Eu vou lá, sempre faço e posto, né? E aí, sempre quando eu posso, dá um resultado enorme na clínica de várias marcações masculinas. Que legal. Então, tu vê que o pessoal só falta aquele empurrãozinho para realmente ir lá procurar um procedimento, né? E são coisas que te deixam bem. Sem dúvida. Fazem, é algo para si, né? É algo para si, corrige algum probleminha, algum defeitinho que tu não gosta, sabe? E, fica bem, muito legal, muito natural, né? Eu, por exemplo, hoje estou com botox, preenchimento, movimento, aí pode falar muito mais, aquela que nos fez procedimentos aí, mas tem uma série de coisas. Legal. E, Christian, 10 anos atrás não fazia, nunca tinha parado para pensar que esse mundo existia, né? A partir do momento que eu comecei com o Botox, legal, deu uma melhorada bacana. E aí comecei a descobrir as outras possibilidades, aí tô fazendo direto, hoje eu sou meu próprio cliente aí de carteirinha. Que maravilha. Vamos ao intervalo e na volta eu quero que o Cristian e a Ariane falem um pouquinho da filial aqui de Porto Alegre, né? Da clínica aqui da Botobello na cidade de Porto Alegre, também de todos os procedimentos, como cada um funciona, né? O que é mais adequado para um cara assim que nem eu, que, meu Deus, eu já estou mais para lá do que para cá, então o que é bom fazer? Vamos ao intervalo e já voltamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Retomando então, conversa de peso desta noite com Christian Orbach, é isso? Isso mesmo. É isso, Christian Orbach. Tu sabe a região da Alemanha que vem o teu sobrenome ou não? Desconheço, mas é alemão. Com esse sobrenome só pode ser alemão. Schneider já é mais conhecido, mas é alemão também, né, Ariane? Que maravilha. E a Ariane Schneider, eles são da clínica Botobello, que começou a sua história lá em Caxias do Sul, Christian, mas que agora também, né, há alguns meses, já tem em Porto Alegre. E eu queria saber, justamente, dando seguimento nesse nosso bate-papo,
A partir de momento, poxa, já tinha clínica lá em Caxias, já estava fazendo sucesso, mas não, vamos para a capital, vamos atender o público da capital e também, né, claro, da nossa região metropolitana. Como é que foi para vocês também estar entrando agora aqui na região metropolitana, principalmente em Porto Alegre? Era um sonho, né? Como empresário, sou empresário desde 1997. E todo empresário bem-sucedido do interior quer ter um negócio também bem-sucedido numa capital, né? Numa região com uma população muito maior. E a Botobella veio me proporcionar isso. A gente teve um crescimento muito rápido em Caxias, né? A ponto de que a gente tem uma agenda lá lotada. E aí, por que não a gente ir para Porto Alegre, ir para um grande centro, ver como é que se comporta a empresa lá, né? Ver se essa nossa receita que temos aqui em Caxias se aplica num grande centro. Então foi essa a ideia que nos trouxe para Porto Alegre. É claro que a empresa já tinha alguns outros braços, né? A gente tem, falando da Botobella, então a gente já tem a Botobella Caxias do Sul, temos a Botobella Skincare e temos a Botobella Cursos. Olha só. Então, essas empresas do grupo, vamos dizer assim, começaram a ter pequenas demandas da capital, né? Então, era algum procedimento que o pessoal nos procurava, que era pessoas da capital. A gente tinha procura de outros profissionais para fazerem cursos com nós, e também da capital. E aí começamos a alertar, por que não ir com a Botobella também para a capital, né? E aí que surgiu o interesse e já a realização de um sonho de empresário de ter um negócio na capital, né? Sem dúvida nenhuma. Onde atua a nossa amiga Simone Solves. Isso mesmo. Um grande abraço para a Simone, né? Ariane, eu quero saber de ti a questão dos procedimentos, né? Os mesmos procedimentos que são feitos em Caxias do Sul são realizados em Porto Alegre? Sim, a mesma estrutura que a gente tem em Caxias, a gente tem em Porto Alegre e a gente mantém o mesmo padrão de atendimentos. E os procedimentos também, todos que a gente realiza lá, a gente realiza aqui também. Perfeito. E eu queria saber de ti mais especificamente, agora nesse segundo bloco, os procedimentos, né, que são realizados, quanto tempo leva cada procedimento, porque às vezes o pessoal fica preocupado, mas botar um botox, mas isso vou ficar 6 meses em recuperação, ou é na hora, enfim, né? Então, como é que funciona para quem é leigo? E também esse pós, né? Porque muitas vezes a gente sabe da preocupação de não é só ir lá fazer, mas tem que ter esse acompanhamento na sequência, né? Da própria clínica e dos profissionais. Isso, então a gente trabalha com procedimentos faciais e corporais, né? Cada um vai depender da sua demanda. Então a gente faz toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador de colágeno, fios de sustentação. Vamos lá, vamos por partes. O primeiro que tu falaste? A toxina botulínica, isso. né? O Botox, que é o conhecido. Então, a toxina botulínica é o Botox. Então, a gente utiliza para as linhas de expressões, região de meio da sobrancelha, testa, lateral dos olhos. Então, depois do procedimento, a gente começa a notar um resultado a partir de 5 a 7 dias. Em 15 dias pós-procedimento, qualquer um diferente. E isso não tem, digamos assim, internação. É lá, faz e vai embora. É super tranquilo. Todos os procedimentos são minimamente invasivos. Perfeito. Então, vai até a clínica, faz o procedimento, segue as suas atividades normais. Não precisa ir para casa, ficar de repouso, nada demais, né? O único cuidado que a gente tem maior é não fazer atividade física depois do procedimento. Não vai sair da cadeira do Botox e vai fazer um crossfit, por exemplo, né? Mas todos são minimamente invasivos. Tem algo, por exemplo, na questão do Botox, e você vai falar na sequência dos outros também, por exemplo, assim, cuidado em relação a pegar sol, coisa assim? Não, é super tranquilo. O único cuidado maior é para a gente não ficar atividade física, para não ficar forçando a região, né? Então, o Botox ele tem uma durabilidade de 4 a 6 meses, então a gente tem uma indicação de 2 vezes ao ano. Diferente de um preenchimento, né, com ácido hialurônico. Então, ele é um gel que a gente coloca embaixo da pele para fazer correções de olheira, bigode chinês e marionete. Então, esse tem uma durabilidade de 1 ano, tá? Então, sempre, depois do procedimento, em 15 dias, a gente sempre reencontra o paciente para reavaliar, para ver como é que ele está e, se possível, fazer um retoque também, né? Bioestimuladores de colágeno diferentes, então são indicados para flacidez. Quando a gente nota que o rosto está mais molinho, né, que já tem um bulldogzinho, bioestimulador melhora a textura, aspecto da pele e deixa um pouco mais firme. Perfeito. Então esse também tem uma durabilidade a longo prazo, tem uma durabilidade de 12 meses. Também a gente faz fios de sustentação, que é o efeito lift, então para dar uma puxadinha a mais. Então, o procedimento... Isso, uma sustentação, né? Um efeito lift. Esse é um pouquinho mais invasivo, mas é super tranquilo também, né?
Esse, quando a gente faz o procedimento, a gente pede para o paciente não dormir de lado por uma segurança maior, porque a gente mexeu ali, está sensível, né? Então, esse já tem uma durabilidade maior, então ele dura 1 ano e meio. Então, são todos a longo prazo, né? Toxina botulínica, então, por enquanto, de 4 a 6 meses, mas já tem um estudo de uma nova toxina que tem uma durabilidade de 9 meses. Então, a gente está esperando para a gente fazer esse teste também. Além do procedimento facial, vocês falaram de procedimentos íntimos, né? Isso, a gente trabalha com o rejuvenescimento íntimo para as mulheres. Então, clareamento da região, quem está com a região mais escura devido às depilações a laser, com cera. Também a gente faz preenchimento para reposição de volume, bioestimuladores de colágeno, quem já está com a região mais flácida, está no processo de menopausa. Então, a gente consegue melhorar a região também. E também os procedimentos corporais, né? Gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, pessoal que passou pela gestação, que está flácido, então a gente consegue trabalhar todas as regiões. Sem dúvida nenhuma. O Christian, pessoal aqui da região metropolitana, de Porto Alegre, que quer esse atendimento, tu tens o endereço da clínica em Porto Alegre para passar, telefone, enfim, queira manter esse contato diretamente com vocês? Sim. A gente está localizado ali no bairro Moinhos de Vento, na Rua Mostardeiro, número 157, Sala 9. É uma... Rua Mostardeiros... 157, Sala 09. Perfeito. É uma sala térrea, num casarão tombado pela prefeitura, um casarão bem bonito, uma esquina ali, legal. pleno Moinhos de Vento ali que está localizada a Botobela, Porto Alegre. Local maravilhoso, né? O bairro Moinhos de Vento é excelente. O pessoal pode nos acompanhar, e até é bacana nos acompanhar no nosso Instagram, porque a gente posta ali o nosso dia a dia, a coisa realmente acontecendo, os procedimentos acontecendo, as meninas que estão lá, as profissionais que estão conosco, elas vão postando na hora, online, o que está acontecendo. Então, é legal o pessoal conhecer um pouquinho do nosso trabalho através do Instagram, vai se sentir até um pouco mais seguro de depois ir lá nos conhecer, né? Vocês têm um levantamento, creio que sim, né? De quantos clientes, enfim, homem e mulher, que vocês atendem por mês ou a cada 15 dias, por semana, enfim, até para o pessoal saber, poxa, não estou sozinho nessa, né? Que nem tu já disseste que 70% do público é feminino, mas tem muitos homens que já procuram e tu tem esse número aproximado, assim, de quantos clientes vocês atendem por mês? Sim, a gente tem uma média de número de procedimentos, né? E às vezes tem um cliente que vai lá e faz somente uma aplicação de um Botox, e eu tenho cliente que vai lá e faz a aplicação de um Botox, né? Faz um preenchimento, então a gente contabiliza por número de preenchimentos, né? Então é por volta de 150 procedimentos mês. Isso a gente está falando de Porto Alegre, que a gente está com pouco tempo de trabalho, 8 meses, né? Caxias a gente já tem um volume muito maior de procedimentos, né? Então, Porto Alegre a gente ainda está no início, né? Mas a gente quer no mínimo dobrar esse número aí. Uma coisa que hoje é importante para todos e todos os segmentos, questão preço, questão custo, como é que funciona isso para vocês? A Botobelo, claro, a gente sabe, é uma clínica diferenciada, mas tem possibilidade de atender todos os públicos, né, Cristian? Sim, a gente trabalha para justamente atender todos os públicos, a gente trabalha com um parcelamento em até 18 vezes sem juros. Nossa. Então, para facilitar mesmo. Facilita mesmo. Então, só não faz, só não se cuida quem não quer realmente, né? Então, tem a possibilidade de qualquer pessoa ir lá fazer um procedimento, e nós temos procedimentos que custam de R$150 a procedimentos que custam R$2.000, R$3.000, né? Então, tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo que queira se cuidar pode aparecer na Botobela que vai conseguir. Ariane, em relação a uma coisa que o pessoal, logicamente, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando deve ter essa dúvida. Tem algum procedimento que nem você disse, é o mínimo invasivo possível, né? Mas tem aquele que causa um pouquinho mais de preocupação para vocês mesmo, assim, eu não digo preocupação, mas aquele cuidado maior, né? Até para a questão da recuperação, como você disse, evitar esforço, evitar, né? Não fazer uma atividade logo depois de um procedimento, enfim, mas tem algum específico que causa esse cuidado maior? Sim, a gente tem o fio de sustentação, então, que é o efeito lifting, e também a rinomodelação, por ser uma área de risco, né, muito vascularizado, então a gente tem que ter uma atenção maior no procedimento. Eu digo que é o meu preferido, que eu adoro fazer,
Mas realmente é uma área de risco, então a gente tem que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo, né? E acompanhar sempre o paciente entre 12 e 24 horas para a gente acompanhar o processo dele. Lógico, sem dúvida nenhuma. Hoje na Botobella, seja em Caxias do Sul, Porto Alegre, quantos profissionais atuam na clínica, Cristian? Estamos hoje com 7 profissionais. 7 profissionais, entre Caxias e Porto Alegre. Caxias e Porto Alegre. Perfeito. E esse número de profissionais atende a clientela que procura você, seja em Caxias do Sul ou aqui em Porto Alegre. Justamente, né? Isso eu falo de pessoas empregadas diretamente. Isso, direto. Depois a gente tem indiretos, que são assessorias de marketing e vários outros profissionais que a gente utiliza, mas daí de forma contratual, né? Claro. Então, diretamente, são 7 pessoas ligadas na Botobella. Quais são as redes sociais da Botobella? Para o pessoal poder seguir, acompanhar, que nem você disse, né? Tem as meninas lá postando, enfim. A gente tem Botobella Caxias, então Botobella Porto Alegre, Botobella Skincare e Botobella Cursos. Olha só. Tudo no Instagram. No Instagram. Né? Todas Botobella as páginas. Caxias, Botobella Porto Alegre, Botobella Skincare e Botobella Cursos. Cursos, maravilha. Cabe ressaltar que o Botobella é com 2 L's, né? Isso. De origem italiana. A Simone tinha me passado esse detalhe, né? Botobella com 2 L's. Exatamente. A ideia agora, Cristian, né? Esperamos nós que essa história de pandemia esteja ficando para trás, apesar que tem alguns casos, aí, enfim, que ainda têm voltado. Mas é ampliar ainda mais o trabalho, né? Continuar atendendo de uma forma cada vez mais qualificada o público em geral. Eu costumo dizer que o céu não é o limite, né? Sim. Por quê? Basta visto pela Botobella, que começou com uma ideia de uma clínica estética em Caxias do Sul, e já se transformou, né, em Botobella Porto Alegre, Botobella Cursos, Botobella Skincare, que é uma linha própria de cosméticos, né? E agora estamos sendo ciscados, vamos dizer assim, né, para a gente virar franqueadores. Olha só. Então, também já é uma ideia que logo mais é um projeto que a gente pode colocar em prática. E daqui a pouco... Atenção pessoal aqui do Vale dos Sinos. Ó. É uma bela oportunidade. Exatamente. Já teve algumas propostas. A gente teve já propostas de pessoas querendo trazer a Botobella para outras cidades. Mas, né, como eu sou de Caxias, uma cidade um pouquinho mais interiorana, bairrista, a gente costuma ser muito pé no chão. Lógico. E tem que ser, né? Sempre No momento atual, principalmente. Então, acho que nada mais justo do que formatarmos o negócio muito bem, tanto numa cidade interior quanto numa capital, para aí a gente ter o conhecimento e embasamento técnico para distribuir isso para todas as outras cidades que têm um porte para receber uma clínica estética, né? Então, mas é algo que está ali, está na gaveta, logo vamos abrir essa gaveta aí, Jair. Maravilha. Então, pessoal, só para recordar, na Rua Mostardeiros, 157, Sala 9, é isso? Sala 9, isso. Sala 9 em Porto Alegre, né? Tem o telefone de lá, não? Tem. Você lembra aí? Só para ilustrar, chegando na Mostardeira, esquina com a Rua Miguel Tostes, é uma casa de esquina, já vai ver a fachada da Botobella ali, já vai nos encontrar ali. Ah, maravilha. Então, o pessoal que está nos acompanhando, né, Vale TV, além do Vale dos Sinos aqui, né, pelas redes sociais, em canal YouTube, Facebook, ela atinge todo o público. Então, o pessoal quer dar aquela melhorada, aquela cuidada, né, procura a Clínica Estética Botobella, que vale a pena. Cristian, te agradecer a participação, a disponibilidade, né, de vir até a Vale TV para contar um pouquinho dessa história que já é um sucesso com certeza. Nós agradecemos aí a oportunidade, o espaço de contar um pouquinho da nossa história e um pouquinho dos nossos planos. Muito obrigado. Ariane, obrigado pela aula de biomedicina que eu recebi hoje e parabéns por todo o trabalho de vocês, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Tá certo. Então, hoje tivemos uma conversa de peso. O Cristian, ele que é empresário, né? Proprietário lá da Clínica Estética Botobella e também da Ariane Schneider, ela que é biomédica da Clínica Estética Botobella. Olha, biomédica eu não entendia nada até hoje, continuo não entendendo, mas pelo menos agora eu já sei. Pessoal, Conversa de Peso retorna na próxima semana.